Olá, falando hoje sobre efeito Zenão quântico. Por que focar demais atrasa o processo do seu desejo se manifestar ou realizar? Você percebe que tem coisas que parecem acontecer mais devagar, justamente quando você fica observando o tempo todo? É como esperar uma mensagem importante. Você olha o celular a cada minuto. Você acaba verificando as notificações constantemente e parece que o tempo nem passa. Ou quando você planta uma semente e fica ansioso para ver o crescimento, quanto mais você observa, mais parece que nada acontece. Curiosamente, existe um fenômeno da física quântica que inspirou uma reflexão interessante sobre isso. Ele é conhecido como efeito Zenão quântico. O nome vem de Zenão de Eleia. Ele foi um filósofo que ficou famoso por seus paradoxos sobre movimentos, sobre mudanças. Séculos depois dele desencarnar, cientistas perceberam que em certas condições do mundo quântico, uma observação frequente pode retardar a evolução natural de um sistema. Mas o que isso significa, afinal? Se a gente imaginar um átomo instável, naturalmente ele tende a sofrer um processo chamado decaimento atômico. Ele se transforma, vamos dizer assim, de forma espontânea ao longo do tempo. Porém, experimentos mostraram que, quando esse sistema é medido repetidamente, em intervalos muito curtos, a probabilidade da mudança ela pode ser reduzida. Como se a observação constante mantivesse o sistema preso por mais tempo ao seu estado inicial. Vamos dar um exemplo. Quando a gente olha o leite, fica olhando o leite, ele nunca ferve, né? Comparando. Claro que é importante entender uma coisa, isso acontece em sistemas quânticos específicos. Não significa simplesmente olhar para algo com olhos humanos, né? Que aquilo vai interromper as transformações físicas do cotidiano. Então a ideia se tornou uma metáfora assim para a vida. Quantas vezes a gente quer criar algo novo e ao mesmo tempo não paramos de verificar se já deu resultado? A gente quer, por exemplo, abrir um negócio e fica analisando obsessivamente cada passo. Quando a gente pensa ou desenvolve um projeto, mas a gente passa avaliando mais tempo do que construindo. Quando a gente quer mudar de vida, mas fica constantemente perguntando: será que está funcionando? Será que realmente está funcionando? Será que está funcionando? Deus diria: para de perguntar se está funcionando e foca no presente, no projeto, na criação. Nesse processo, a gente acaba interrompendo o fluxo natural da criação. É como se a gente não desse chance para a coisa acontecer. E existe uma diferença entre atenção consciente e vigilância de forma obsessiva. A atenção ajuda o crescimento. A vigilância excessiva acaba gerando ansiedade e tira a paz do agora, né? A atenção permite ajustes, a obsessão, ela produz tensão. Muitas vezes acreditamos que
Mais controle significa mais resultados, mas não, nem sempre. Grande parte dos processos da natureza depende do tempo. Uma árvore cresce silenciosamente. Uma gestação segue o seu próprio ritmo. A mãe não precisa pensar se o filho dela está crescendo, ela só tem que se alimentar direito para que nada falte para ele. Uma cicatrização acontece etapa por etapa. Nenhum desses processos pode ser acelerado apenas pela nossa ansiedade. Pelo contrário, quando tentamos controlar tudo o tempo inteiro, frequentemente a gente cria resistência. O universo nem consegue dar para nós. Imagina, por exemplo, um jardineiro que desenterra a semente todos os dias para verificar se ela está germinando. Ele não está ajudando, ele está atrapalhando o processo. E da mesma forma, muitos projetos fracassam, não pela falta de esforço, mas pelo excesso de interferência. A pessoa cria algo hoje e não deixa a coisa amadurecer e amanhã acaba mudando de ideia e muda depois de amanhã de novo e depois de amanhã de novo e aquilo ela acaba se questionando depois de uma semana e depois de 15 dias ela abandona, então, né? Ela nunca consegue permitir o amadurecimento do processo. É como se ela estivesse interrompendo continuamente o desenvolvimento natural daquilo que ela começou. Ela não tem a fé pelo tempo suficiente, né? Então, o efeito não quântico nos lembra, pelo menos simbolicamente, que existe um momento para agir, existe um momento para permitir. A sociedade moderna valoriza muito a ação. Ela nos diz, produza, ela nos diz, corra, ela manda a gente controlar, né? Manda a gente monitorar, otimizar. Mas olha como que acontece a maioria das coisas na vida das pessoas, então tem que ter alguma coisa de errado, né? E só que raramente ela fala, a sociedade, o sistema fala sobre a importância da confiança, da certeza. Confiar não significa ser passivo, significa fazer o que precisa ser feito e permitir que o restante siga seu curso. Pensa nos grandes criadores, escritores, artistas, cientistas, empreendedores, por exemplo, frequentemente relatam que as melhores ideias surgem quando eles deixam espaço para que elas amadureçam. Existe um período invisível entre a intenção e o resultado, entre a semente e o fruto, entre a pergunta e a resposta, entre a criação e a manifestação. E esse período exige paciência. Hoje, muitas pessoas sofrem porque confundem acompanhamento com obsessão. Elas verificam números o tempo inteiro, monitoram métricas sem parar. Elas buscam sinais a cada instante e acabam vivendo presas à necessidade de confirmação imediata. O imediatismo, ele acaba, por exemplo, eu vejo que gera uma força contrária àquilo que a gente quer que aconteça. Alguns processos simplesmente não funcionam, não funcionam nem florescem sob pressão constante. Eles precisam de espaço, precisam de silêncio, precisam de tempo. Talvez por isso tantas tradições filosóficas e espirituais falam sobre desapego, deixar acontecer. A nossa a criação daquilo que a gente quer é como ela fosse uma energia que ela precisa de leveza. E a capacidade de soltar, ela
não é controle excessivo. Ela diz assim: você planta, cuida, nutre e faz a sua parte. Depois permite que a vida faça a dela. Isso vale para relacionamentos, para negócios, para projetos criativos, para transformações pessoais e até para objetos profissionais. Quando toda a energia fica concentrada apenas na expectativa do resultado, nós deixamos de viver o processo. E muitas vezes é justamente o processo que produz o resultado desejado. A ironia é que quanto mais tentamos forçar certas coisas, mais elas parecem escapar. E quanto mais desenvolvemos presença, consistência e confiança, mais naturalmente elas se aproximam. O efeito Zenão quântico não prova lei da atração, não prova teoria mística sobre pensamento e realidade. Ele é um fenômeno específico da física quântica. Mas a mensagem, vamos dizer assim, simbólica dele é fascinante. É como se fosse uma lei, como se fosse uma fórmula, né? Nem toda transformação precisa de vigilância constante. Nem todo crescimento precisa ser monitorado a cada segundo. Nem toda criação floresce sob controle excessivo. Às vezes, o próximo passo não é observar mais, é confiar mais. É continuar fazendo o trabalho da melhor forma possível e permanecer consistente, permitir que a mudança aconteça, mas no tempo dela, porque existem momentos em que a sabedoria não está em apertar mais o controle, está em criar, agir, nutrir e depois deixar a vida seguir o seu curso. Então, talvez o verdadeiro segredo da criação não seja olhar o tempo todo para o resultado, talvez seja construir com intenção, caminhar com constância e ter a serenidade de permitir que o processo se complete naturalmente. Recentemente eu vi um podcast da grande Andrea Vermont e ela chegou onde ela queria após nos seus quase 50 anos, porque ela nunca desistiu dela mesma, mesmo com tudo que ela tinha para colaborar com a consciência da humanidade, todas as pérolas que ela tem. Há um ano atrás, ela falou que ela tinha poucos seguidores, ela ficou conhecida agora, aos seus quase 50 anos, porque ela, quando ninguém acreditou nela, quando todo mundo dizia que ela não tinha chance, mas ela sabia que ela tinha muita coisa valiosa para compartilhar com as pessoas, ela não desistiu dela mesma. Aos quase 50 anos, ela conseguiu chegar aonde ela queria, porque ela não desistiu dela mesma. Mesmo todo mundo dizendo que ela não tinha, que ela nunca chegaria aonde ela chegou. Outro grande mestre que eu considero é Lucas Scudeler. Recentemente eu escutei ele falar num podcast também. Ele disse: mas de uma hora para outra tu ficou famoso, né? Um hater, um seguidor, uma pessoa falou: mas como que de uma hora para outra tu ficou famoso? E aí ele disse: depois de 15 anos de trabalho, eu fiquei conhecido, com muito trabalho, muita constância, muita fé. E aí a pessoa me disse que de uma hora para outra, depois de 15 anos. Então, tudo é no tempo de Deus, e é como se Deus, como se a vida, se o universo só deixasse acontecer quando você está
realmente pronto. Muitas vezes a gente quer as coisas e perde a confiança na gente mesmo porque acha que está demorando. Muitas vezes é a mão de Deus, porque Deus sabe que se Ele te der antes da hora, você pode se perder na soberba, por exemplo. É isso. Gratidão.